Seja bem-vindo, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: calcule a integral de 0 até 2, da integral de menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado até a raiz quadrada de 4 menos x quadrado, da integral de 0 até x quadrado de x dz de y dx. Perceba que nós temos ali uma integral tripla, uma integral tripla já na sua forma iterada. Lembra que uma integral tripla, na verdade, é uma integral em uma porção do espaço. Você pegar o seu sistema tridimensional de coordenadas, você vai ver uma porção do espaço, uma pequena porção do espaço, que é a região de integração, a região de integração dessa integral tripla. E nós abrimos essa integral tripla em integrais iteradas, na forma de integrais iteradas, que são integrais de outra integral. Então, na verdade, o que nós temos é uma integral de 0 até 2, do resultado da integral de menos raiz até mais raiz, do resultado da integral de 0 até x quadrado dx de y dz. Perceba que o dx de y dz é o diferencial do volume, quando você faz pega a porção do espaço e divide em pequenas regiões, em pequenos elementos de volume, na forma de caixas retangulares, no caso de coordenadas cartesianas, você vai ter o volume dessas pequenas caixas retangulares, desses elementos de volume, como sendo produto dos diferenciais de x, y, z. Então, o dx de y dz, produto, é o diferencial do volume. Como é um produto, ele pode vir dx de y dz, dy dz dx, a ordem não importa para o diferencial do volume, mas é importante para a resolução. Perceba que como é integral de uma integral de outra integral, aqui nós marcamos a ordem de resolução. Primeira integral que nós vamos resolver nesse exemplo aqui é uma integral em relação à variável z no intervalo de 0 até x quadrado. Começando a resolução dessa integral, nós temos o seguinte: isso aqui vai ser igual a uma integral de 0 até 2, de uma integral de menos a raiz quadrada de 4 menos x quadrado até mais a raiz quadrada de 4 menos x quadrado, da integral de x em relação a z. Lembra que a integral de x em relação a z, o x é uma constante, então x vezes z no intervalo de 0 até x quadrado, Então, aplicando o teorema fundamental aqui, no resultado dessa integral, dy dx. Aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, nós temos o seguinte: isso aqui é igual a uma integral de 0 até 2, de uma integral de menos a raiz quadrada até mais a raiz quadrada de, lembra, aplicação do teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a, na variável z. Então, f de b é o z igual a x quadrado, então x vezes x quadrado menos f de a, que é x vezes z igual a 0, x é 0. Tudo isso de y dx, que vai ser igual a, lembra, x vezes 0 é 0, x vezes 0 é 0. Então nós vamos ter aí uma integral de 0 até 2, de uma integral de menos a raiz quadrada até mais a raiz quadrada de x vezes x quadrado, x ao cubo, dy dx, que vai ser igual a... Bem, nós já resolvemos a primeira integral, vamos resolver agora a segunda integral. A segunda integral é em relação a y, no intervalo entre menos a raiz e mais a raiz, que vai ser uma integral de 0 até 2, integral de x ao cubo em relação a y, x ao cubo y,
no intervalo de menos a raiz quadrada até mais a raiz quadrada. Tudo isso dx. E novamente nós temos aí outra aplicação do teorema fundamental do cálculo. Agora em relação à variável y, fazendo y igual a menos a raiz quadrada e mais a raiz quadrada. F de b, primeiro f de b menos f de a, que vai ser igual a uma integral de 0 até 2 de f de b, então x ao cubo, vezes a raiz quadrada, positivo, menos f de a, que é o f de a para menos a raiz quadrada, x ao cubo, vezes menos a raiz quadrada. Tudo isso dx. Então perceba que com isso a nossa variável y também desapareceu da conta. Então nós temos uma integral tripla, transformamos uma integral dupla, da integral dupla transformamos uma integral simples, uma integral definida, que vai ser igual a integral de 0 até 2 de x ao cubo vezes a raiz quadrada de 4 menos x quadrado, e aqui menos com menos a mais, mais x ao cubo vezes a raiz quadrada de 4 menos x quadrado, tudo isso dx, que no final das contas é uma integral de 0 até 2 de duas vezes x ao cubo vezes a raiz quadrada de 4 menos x quadrado dx. Então nós chegamos nessa última integral, que é uma integral em termos da variável x somente. A solução dessa integral ela vai ser feita pelo método da substituição, só que aí com algum trabalho algébrico. Perceba que para fazer a resolução dessa integral, eu vou usar uma mudança de variável, chamando esse 4 menos x quadrado de u. Então vou ter a seguinte alteração. Eu vou ter que 4 menos x quadrado vai ser igual a u, então vou ter aqui uma raiz de u, só que aí eu vou precisar mudar também, já que eu estou mudando a minha variável, eu vou ter que mudar também o diferencial, o dx, eu vou ter que ter um du. Onde que eu acho o du? Fazendo a derivada de u. Se 4 menos x quadrado é igual a u, isso quer dizer que a derivada de u em relação a x é igual a menos 2x. Então o nosso du é o menos 2x, e a partir daqui eu vou achar o dx. Então quem que é o nosso dx que eu vou substituir? O dx é o du, menos du, dividido por 2x. Então nós temos aí já uma substituição. Só que perceba um detalhe, quando eu fizer a substituição, esse x aqui, quando eu colocar a raiz de u vezes dx, que é menos du sobre 2x, esse x vai simplificar com isso, vai sobrar um x quadrado aqui. E eu tenho que me lembrar que de 4 menos x quadrado, eu tiro que, passando o x quadrado para lá e o u para cá, 4 menos u é igual a x quadrado. Então também vou precisar dessa alteração. Outro detalhe, com essas mudanças de variáveis todas, com essas transformações, estou mudando da variável x para a variável u, eu também altero os meus limites de integração. Lembra que são valores de x aqui. Então eu tenho o seguinte, que nessa integral c, nessa integral, se x for igual a 0, que é o nosso limite inferior dessa integral em relação a x, eu vou ter que u é igual a 4 menos x ao quadrado, u é igual a 4 menos 0 ao quadrado, u é igual a 4. Se x for igual a 2, eu vou ter que u é igual a 4 menos 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4 é 0. Então eu altero também os meus limites de integração. Com tudo isso, eu transformo essa integral, essa integral aqui ela vai ser transformada
Vou fazer uma transformação aqui, transformando essa última integral em termos da variável x, com essas alterações para uma integral em termos da variável u. Daí lembre-se que o valor da integral continua o mesmo, só fiz uma transformação, né? O valor numérico, o resultado final dessa conta é o mesmo. Vou transformar essa integral na seguinte, uma integral de, lembra, se x for igual a 0, u igual a 4. Se x for igual a 2, u igual a 0. De 2 vezes x ao cubo, então lembre-se que 2 vezes x ao cubo é 2 vezes x ao quadrado vezes x, e o x ao quadrado é 4 menos u, 2 vezes 4 menos u, lembre-se, sobrou um x aí, né? X ao quadrado vezes x, x ao quadrado é 4 menos u, então tem um x sobrando ali. Vezes a raiz de 4 menos x quadrado, que eu chamei de u, vezes a raiz de u, vezes o dx. O que é o dx? É o menos du sobre 2x. Então, menos du dividido por 2x. Esse x que está dividindo aqui, eu vou simplificar com o x que sobrou do x ao cubo aqui. Lembra que aqui eu fiz x quadrado vezes x? X quadrado é 4 menos u, sobrou um x aqui. Du é 2 sobre x, então cortou o x, né? E nós temos aquela integral ali. Que no final das contas, se nós simplificarmos, né? Lembra que tem um 2 aqui, que vai cortar com esse 2, aí isso aí vai desaparecer. Nós vamos ter a seguinte integral. Isso aqui vai ser igual a... Nós temos que lembrar de algumas propriedades de integral. Tem um sinalzinho de menos aqui, né? Lembra que o dx é menos, né? Menos du sobre 2x, que é u igual a 4 menos x quadrado. Então a derivada de menos x quadrado é menos 2x, tem um sinalzinho de menos aqui. Só que lembre, se você alterar os limites de integração, você altera o sinal da integral. Então eu posso reescrever essa integral como sendo uma integral, em vez de 4 até 0, de 0 até 4, de 4 menos u, vezes a raiz de u, vezes, aí eu mudei o sinal, du. E é essa integral que nós vamos resolver para finalizar a nossa conta. Vamos resolver essa integral aqui em termos de u. Para resolver essa integral aí, nós vamos fazer o seguinte, lembra que u é, raiz de u, é u elevado a meio, então vamos transformar isso em potências, né? Isso aqui é igual a uma integral. Isso aqui é igual a uma integral de 0 até 4, de 4 menos u, vezes u elevado a meio, du, que é uma integral de 0 até 4. Bem, aplicando a distributiva, né? 4 vezes u elevado a meio menos u elevado a, lembra, produto de potência de mesma base, conserva a base sobre expoente, 1 mais meio, 3 meios. Tudo isso de 0 até 4, agora em relação à variável u. Como a integral de potência, a integral de u elevado a n, é u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então a nossa primeira parcela fica 4 vezes u elevado a n mais 1, meio mais 1. Meio mais 1 é 3 meios dividido por 3 meios. Menos, né? Segunda parcela, integral de u elevado a 3 sobre 2. U elevado a 3 sobre 2 mais 1 dividido por 3 sobre 2 mais 1. Então, u elevado a 5 sobre 2 dividido por 5 sobre 2, tudo isso no intervalo de 0 até 4. Lembra que a aplicação do teorema fundamental do cálculo, que vai ser igual a 4 vezes divisão de fração, conserva a de cima e inverte a de baixo, 2/3, vezes a raiz quadrada de u elevado à terceira potência. Tudo isso na primeira parcela. Conserva a de cima e inverte a de baixo, então 2/3. Potência de expoente racional é uma raiz, raiz quadrada de a terceira. Menos, né? Menos. Conserva de cima e inverte de baixo, 2/5,
vezes a raiz quadrada de U elevado à quinta potência. Tudo isso de 0 até 4. E aí nós podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo, que é o f de b menos f de a. O que é o f de b? 4 vezes 2, 8 terços, vezes a raiz quadrada de u, ou igual a 4, 4 à terceira, menos 2 quintos vezes a raiz quadrada de u, ou igual a 4, 4 quintos. Então esse é o f de b. F de b menos o f de a. O que é o f de a? O f de 0. Então 8 terços vezes a raiz quadrada de 0 à terceira menos 2 quintos vezes a raiz quadrada de 0 elevado à quinta potência. Então esse é o nosso f de b na variável u para o igual a 4, menos f de a na variável u para o igual a 0. Raiz de 0 à terceira é 0, raiz de 0 à quinta é 0, então essa parcela aqui desaparece e sobra, né? E sobra 8 terços vezes raiz quadrada de 4 é 2, 2 ao cubo é 8. 8 terços vezes 8, menos 2 quintos vezes raiz de 4 é 2, 2 à quinta é 32. Então vai sobrar 8 vezes 8, 64 terços, menos 32 vezes 2, 64 quintos, que vai ser igual a, tirando o mínimo múltiplo comum é 15, né? 15 por 3 dá 5, então 5 vezes 64, menos 15 por 5 dá 3, menos 3 vezes 64, que vai ser igual a 5 vezes 64 menos 3 é 2 vezes 64 dividido por 15. 2 vezes 64, 128 dividido por 15, que é o resultado final, né? Resultado final desta integral tripla. Perceba que nós, para poder tornar a resolução menos complicada, nós fizemos uma mudança de variável, né? Na última integral aqui, que era a integral em relação a x, nós fizemos uma mudança de variável e transformamos a integral em relação a x em uma integral em relação a u. O resultado final é o mesmo, 128 sobre 15, que é o valor dessa integral tripla, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer. Deixe seu like, é importante. Obrigado.